Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, como sempre, uma edição especial do programa Câmara Cidadã. O meu convidado de hoje é o ilustre vereador do PMDB, Marcos Augusto Kurtz. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Fique com a gente. Separe o lixo seco do molhado e colabore com a reciclagem. Aprenda que no lixo seco vão vidro, plástico, papel, papelão, ferro, aço e alumínio. E no lixo molhado ficam os restos de comida. O lixo reciclável é todo aquele que, após ser utilizado, pode ser reutilizado para a fabricação de novos produtos. É fácil, comece dentro da sua casa. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando o programa Câmara Cidadã. Comigo, no programa desta noite, um vereador que retorna à Casa Legislativa de Balneário Camboriú, e muitas pessoas o conhecem, até porque o Marquinhos, assim como ele é chamado, né? O vereador Marquinhos tem como nome, na alcunha, Marcos Augusto Kurtz, é do PMDB, natural de Balneário Camboriú, praiano, balneário camburuense, casado com a dona Luciana Kurtz, é pai de filha única, a Caroline, e é bacharel em Direito. Foi presidente do Conselho Tutelar em 2005 até 2007 e conselheiro também até 2008. No mesmo período, foi suplente de vereador Marquinho, como é conhecido popularmente. Fala do vereador vereador Marquinhos. Também exerceu a função do gestor do Fundo Municipal da Saúde no ano de 1996. Nas últimas eleições, ficou como suplente e assumiu a cadeira de vereador no lugar do eleito Elton Garcia. Tudo bem, vereador Marquinhos? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Câmara Cidadã, né? Esse programa que tem tido aí uma grande audiência na cidade. Então, vereador, vamos fazer um remember aí das eleições. O senhor, nessa primeira etapa aí de convidados dos novos vereadores, nessa nova legislatura, o senhor está chegando ao final aí dos entrevistados, mas a gente sempre relembra, né, o último pleito eleitoral. A tua avaliação, vereador? Então, na realidade, a eleição eu vejo como, para mim, na minha situação, apesar de não ter sido eleito diretamente, a minha votação ela foi maior do que a anterior, né? Não fui eleito direto em virtude da questão somente da legenda, né? Eu fiquei, no geral, em 10º lugar. Tem alguns vereadores que estão hoje como titular que fizeram menos voto que eu, né? Mas isso é o processo. É a matemática da política. Funciona assim, né? Então a gente está acostumado, eu acho que tem que ser assim, até mesmo porque para dar espaço também aos partidos que têm um menor potencial de voto. Então, se fosse por uma escala só de voto também, os partidos pequenos nunca teriam chance de estar na Câmara de Vereadores, ficaria muito difícil. Então, eu acho que funciona assim, esse é o modo correto realmente de se fazer a democracia, né? Muita gente diz, Marcos, mas tu foi o 10º e tu não entrou. Eu falo, mas funciona assim, né? E quando você entra no pleito, você sabe como funciona, né? Eu, na outra legislatura, eu fui candidato, a primeira legislatura que eu fiquei suplente, eu fui candidato pelo PT. E eu poderia ter ficado no PT em 2008 e a minha chance era muito maior de eleição. Eu fui para o PMDB, que era um partido mais forte, e consegui me eleger. E essa vez eu fiz mais votos que a anterior e fiquei primeiro suplente. Então a questão, a coisa funciona realmente assim. Então quem entra num pleito político sabe como funciona, né? Então a gente e eu acredito que para mim foi bom o resultado, porque mesmo estando na Câmara de Vereadores, eu consegui aumentar o número de votos, e isso é muito difícil, a gente sabe disso, porque quando você está numa secretaria, a questão do trabalho que você desenvolve naquela secretaria, certamente, te ajuda muito na questão eleitoral, né? E na Câmara de Vereadores você tem que realmente mostrar para que você veio. Então você conseguir aumentar o número de votos dentro da Câmara de Vereadores, eu acho que para mim foi bom, assim, o resultado foi muito bom.
nesse resultado, estando em 10º no ranking oficial, qual foi a sua votação nesse pleito? 1.508. 1.508. A cada pleito sempre há dificuldade ou desafio maior. O senhor acredita nessa tese? Com certeza. Na realidade, sim, porque o vereador, ele gera muita expectativa, né, do seu mandato. E o vereador, eu tenho visto isso na Câmara de Vereadores, que o vereador ele é muito limitado na questão de elaboração de projetos. E quando você é vereador, muitas pessoas acham que você vai transformar algumas situações, né? E isso não existe, você não tem a condição legal de fazer isso, né? Não que você não queira, vamos supor a questão do aumento do salário dos servidores, que foi uma polêmica agora, né? A gente conversou com o prefeito, fomos lá falar com o prefeito, vimos a possibilidade, o prefeito mostrou todas as planilhas e disse que não tinha condições de aumentar, fazer um aumento maior. Nós, como vereadores, não tínhamos como fazer um aumento no projeto de lei. O prefeito deu 6%, então nós vamos aumentar, o que os vereadores vão aumentar para 8%. Não, nós não temos essa condição, né? Quem pode somente aumentar ou diminuir ou dar o aumento é o prefeito. O vereador ele só pode votar sim ou não. Então, e muita gente tem a expectativa que o vereador vai transformar, o vereador vai me dar um aumento maior, vamos supor, né? Ou vai fazer um projeto de lei, de uma construção de uma escola para o bairro. Isso não existe. Você tem que trabalhar dentro de um todo. E muitas pessoas criam a expectativa que você vai solucionar o problema dela, ou daquela comunidade só. Então, isso gera algumas dificuldades. A Câmara não pode gerar gastos, né, para o município. Não é o papel dela, embora muitos ainda pensem dessa forma, que o vereador é o salvador da pátria. Por isso, né? Às vezes eu até tive alguns assim, questionamentos com alguns vereadores no último mandato a respeito dessa situação, né? Por causa de projetos que geravam despesas, que tem vício de iniciativa que teria que ser feito pelo prefeito. E muitas pessoas, muitos vereadores achavam que isso era uma questão pessoal, né? Que eu estava fazendo um parecer contrário porque eu era contrário àquele vereador, né? E não era nada disso. Tanto é que no outro mandato eu fiz parecer contrário de todos os vereadores. Não teve um vereador que não fez um projeto que eu não fiz parecer contrário. Porque eu entendia que aquele projeto não era de nossa iniciativa. Viável. Então, não é viável, porque o viável leva a situação para a questão do mérito do projeto, né? E o mérito do projeto, geralmente, claro, qual vereador que não traz algo bom quer realizar? Ele traz no mérito do projeto. Mas é questão da legalidade, a gente pode fazer ou não, isso que tem que ser bem aproveitando divulgado. O gancho, nobre vereador Marquinhos, essa questão de projetos na cidade vizinha de Itajaí, por exemplo, são 21 vereadores. Não vou dizer que há concorrência para ver quem faz mais apresentação nas proposituras de requerimentos, indicações, moções, projetos, mas nada adianta uma Câmara ter tanto projeto se ele não for útil para a sociedade. Se você pegar a lei de Balneário Camboriú, a quantidade de lei que tem, a grande maioria não está sendo exercida, né? Por falta de fiscalização, por não ter um amparo legal da lei para poder ser cumprida e aí por diante. Mas tem um erro que assim, eu acho que tem que ser alertado até para a própria imprensa, né? Que assim, eu até li faz uns 15 dias do pessoal de Itajaí mesmo, acho que foi no Diarinho, se eu não me engano, que falava sobre os projetos. O vereador fez 15 projetos, o vereador já elaborou tantos projetos. Entendeu? Mas tem que ver o porquê, para quê, se esse projeto realmente vai ser votado, se tem que significado, se pode, não adianta eu apresentar 15 projetos que não vão chegar nem ser votados por falta de amparo legal mesmo. Entendeu? Aí a própria imprensa trata isso como se fosse uma obrigação do vereador ter tantos projetos em pauta, entendeu? É uma visão ainda que quem faz mais projetos é o vereador que mais trabalha. O senhor é um vereador de situação. Isso acaba colaborando para a elaboração de novos projetos? Não, por quê? Porque o projeto de lei você tem que estar antenado nas situações, né? E quando a questão é legal, você tem que estar antenado para poder, esse projeto é legal, você pode usufruir, você pode fazer, o vereador pode fazer. Porque a maioria dos projetos você encaminha para o executivo. Eu até tenho um projeto agora do QR Code, que é dos códigos, para deixar nas praças turísticas, nos locais turísticos do Balneário Camboriú, que é um negócio que está acontecendo no Rio de Janeiro, que eu achei interessante. E isso a gente pode fazer, né? Você chega no local turístico e pode identificar através da internet toda a situação daquele local. Você tem todo
todo o histórico, o que aconteceu, a cidade, o que é aquilo ali, quem fundou. É um negócio legal, achei interessante. Então eu elaborei um projeto naquele sentido. Entendeu? Assim, se for algo legal, eu acho interessante fazer. Não adianta eu ficar pensando em fazer 10 projetos, porque eu tenho que ter 10 projetos, porque a imprensa vai dizer, se eu não tiver projeto, eu não vou ser um bom vereador. E isso acontece com muitos jornalistas. Certamente. Né? Isso é dos itens, né, do jornalismo crítico. E fica a dica aqui, vereador, você da sociedade ou político em si, tem interesse em elaborar leis, acesse o site www.leismunicipais.com.br. É o universo das leis regimentais. Vereador, no próximo bloco a gente vai tratar das comissões que o senhor preside, tá certo? Okay. A gente volta em instantes. Fique com a gente. Construída no ano de 532, a cisterna da Basílica é a maior das dezenas ou centenas de cisternas edificadas em Istambul durante a época bizantina. Ela possui 336 colunas romanas, ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, tem 8 metros de altura e capacidade para 30 milhões de litros. Ela foi utilizada até finais do século XIV como cisterna de água. As cabeças da medusa estão em duas bases de colunas clássicas encontradas na cisterna. E essas medusas são provas de que os bizantinos fizeram saques aos antigos monumentos romanos. Só que não se sabe por que uma está de cabeça para baixo e a outra de lado. Na cisterna da Basílica, o visitante caminha por passarelas ao som de música erudita e água gotejando. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje o ilustre vereador do PMDB, Marcos Augusto Kurtz. Vereador, já estamos aí, já se passaram praticamente 120 dias dessa nova legislatura. Como é que está a convivência com seus vereadores de plenário? Se é oposição, por menor que seja, e grande maioria a situação? Então, né, a maioria dos vereadores ali já são pessoas, tanto os que entraram, né, da nova legislatura agora, já eram pessoas conhecidas nossas, assim, pessoas que nós mantivemos contato aí ao longo dos anos. O vereador Pedro Francês que já foi aqui secretário da Casa. O vereador Peruca foi meu estagiário no Conselho Tutelar, né, tenho um carinho muito grande por ele e está junto comigo na Comissão de Justiça e Redação. O vereador Eliseu já estava no nosso grupo político também. E o outro novo, quem é o outro? Que entrou, o Arlindo Cruz, também do PMDB. Então, assim, o grupo, né, é um grupo legal, um grupo coeso. Eu acredito que nós, como você falou, tem oposição, e eu acho que a oposição é válida, é importante ter, né? Eu acho que quando são todos vereadores da situação, também não é legal para o próprio município, porque quando há oposição também há um debate maior, né? A coisa vem mais à tona e isso é importante. Eu acho que a oposição é muito importante no espaço democrático da cidade do Brasil também, né? Porque senão não haveria, seria um marasmo na Câmara de Vereadores, né? O senhor pode falar, propriamente dito, de bancada da situação? Todos da situação estão de acordo com o Executivo? Então, na realidade... O prefeito Periquito? É assim, ó, por enquanto, pelo que eu tenho visto, sim, né? Mas assim, há situações que as pessoas tendem a ter uma opinião própria. Eu acho que isso também é normal, né? Só que eu acho que tem que ter, assim, quando você é de um grupo de oposição, você tem que estar mais focado naquilo, né? Por quê? Quando há um voto, uma votação mais expressiva, mais polêmica, eu acredito que se você é de um grupo de oposição ou de situação,
você tem que também conversar com os outros para ver o porquê daquele seu voto. De repente eu vou fazer um voto contrário e o voto contrário possa gerar uma situação muito desagradável, né? Então, do bom senso, se você conversar com o grupo, se você é do grupo, você conversando com o grupo, talvez esse grupo possa não te convencer, mas te mostrar que o caminho do voto, sim ou não, pode ser melhor ou pior. Então, isso acho que não está ainda acontecendo aqui no nosso grupo de situação. Acho que falta aí, né, um alinhamento, uma coesão mais do grupo, assim, nesse sentido de votação. Acho que a sociedade precisa dos interesses dos vereadores de forma coletiva, não individual. Sim. Porque quando o vereador busca o voto, ele pega de todos os bairros, toda a cidade. Não é vereador de um bairro só. Tem que responder por todos. O senhor é presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. O que se faz realmente, de fato, nessa comissão? Então, essa comissão analisa toda a questão, tipo assim, vamos ser mais práticos, assim, né? A construção de uma ponte, vamos supor, né? A questão de documentação ligada a esse setor, né? Porque o primeiro passo é a Comissão de Justiça e Redação, depois ele vai passando para as outras comissões, da legalidade do projeto, depois passa para as outras. A Comissão de Obras, ele verifica mais essa questão documental desse instrumento, se é mais plantas, mais a questão realmente burocrática da questão do projeto, né, que analisa a questão documentária, assim, de mais plantas, essa questão não é o orçamento, aí já vai para o orçamento de finanças, é mais a questão de plantas, de ruas, vamos supor, elaboração de um nome de uma rua, você tem que saber se a planta está ali, se há uma denominação oficial para aquele projeto, porque senão vão sair denominando rua pública aí, a torta é direita, né? A pessoa abre um espaço lá, você denomina como sendo rua, uma área particular, então tem que ter esse cuidado. A Comissão de Obras é basicamente essa situação que ela analisa. Aproveitando o tempo e oportunidade, quando já se tem uma rua nomeada e entra-se um outro projeto para alterar o nome disso, isso implica em algum aspecto negativo também. Então, até a gente estava conversando anteriormente aqui, a realidade assim, eu sou totalmente contrário à mudança de nome de ruas, né? Porque isso gera, para mim, um desconforto muito grande para a população. Né? Imagina você que você tem todo o seu cadastro de banco, de empresa, de correio, isso muda o nome da noite para o dia, você tem que fazer toda a alteração. Além da questão imobiliária, do que seu imóvel é registrado no registro de imóveis, e qualquer mudança nessa rua, se você quer fazer uma venda, se você quer fazer um empréstimo bancário, e colocar aquele imóvel como garantia, você tem que ir na prefeitura, solicitar uma guia mostrando a nova alocação do imóvel, dizendo que é para poder averbar no registro de imóveis, para poder pegar uma nova certidão. E isso, para mim, é um desconforto desnecessário, não tem o porquê disso. Né? O senhor também preside a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Serviço Público? Sim. Essa comissão, ela trata de todo o assunto, né, que é ligado ao servidor público municipal, ou do legislativo, que faz um conjunto, né? E essa é uma comissão que são poucos os projetos que vêm para a Câmara ligado, né? O ano passado nós tivemos que eu não estava presidindo, mas veio um grande que foi o PCC, o Plano de Cargos e Salários, ali que gerou assim uma grande polêmica no município, né? Que foi um trabalho assim, bem grande para o município, demorou até mais de um ano para ser formulado, mas esse ano nós já tivemos o reajuste salarial, né? Que a gente teve 5,92? 5,95. Né? Então aí o próprio sindicato nos chamou para que a gente pudesse ter uma comunicação com o prefeito. Foi onde a gente teve essa conversa com o prefeito para poder viabilizar e ver o porquê do aumento não poder ser maior. Né? Tivemos uma conversa, ele mostrou, nos deu todos os dados, nos deu a resposta que tinha dado ao sindicato de todos os seus pleitos, nos mandou por ofício, e agora o sindicato também, essa semana agora, recebi uma nova carta do sindicato, um ofício, pedindo que a gente voltasse a conversar a respeito novamente, porque como houve a votação contrária do projeto do 5,95, né, diga-se passagem pelos outros vereadores, porque assim, eu quero só deixar claro que assim, no Facebook o pessoal colocou vereadores contrários
ao aumento salarial. Vereadores de situação contrários? Não, na realidade, assim, ó, não, eles colocaram a minha foto e mais 5 foi contrário ao aumento. Na realidade, eu não fui contrário, eu fui a favor do aumento. Né? Na realidade, eu não votei por um aumento maior porque eu não tinha condição de votar por um aumento maior. E isso é uma coisa que as pessoas usam não pode. Diferente, né, de uma coisa que não aconteceu. Na realidade, nós votamos pelo aumento porque a gente viu que o prefeito não poderia dar um aumento maior. Tanto é que até hoje os servidores estão sem aumento nenhum. Né? Então, e agora? Quem vai arcar com essa responsabilidade do servidor ficar sem o aumento? Se o prefeito não manda, o prefeito já mandou o aumento, votaram contra. Né? E a maioria dos servidores, né, queria o seu aumento. Só que tem um detalhe, tem um problema que assim, a maioria das pessoas não vão na reunião do sindicato, não exercem o seu direito e acabam uma pequena minoria falando pelos demais. 100 pessoas falam por 2.000 ou 3.000, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que se ligar, começar a acordar e participar para que sua voz, o seu voto também possa valer. Vale ressaltar a questão das audiências públicas. Às vezes a população cria um alarde e não participa de uma audiência pública, quando vai ver no outro dia já foi sancionado, aprovado e está lá o projeto em andamento. É que há assim, uma dificuldade das pessoas assim, participarem, né? Muitos gostam de reclamar, mas na hora que é para participar, poder fazer o seu papel, não querem exercer. Isso é complicado. Vereador, uma rápida pausa, porque na sequência a gente volta falando sobre o assunto comissões. E você tem que ficar com a gente. Programa muito interessante nessa noite. Até já. A Igreja de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sofia, foi construída entre 532 e 537 para ser a Catedral de Constantinopla. Ela serviu como igreja ortodoxa, foi igreja católica e depois virou mesquita. Famosa principalmente por sua enorme cúpula que alcança 56 metros de altura, ela foi a maior catedral do mundo por quase 1000 anos. O seu interior abriga as artes da época em que foi igreja, com os extraordinários mosaicos dourados e coloridos. Os mosaicos ainda resguardam vestígios da época em que a Santa Sofia foi convertida em mesquita. Eles foram cobertos com emplastro por conta da proibição islâmica às imagens. Nesta época foram instalados os enormes discos caligráficos. Ao contrário do que muitos pensam ser uma homenagem a uma santa chamada Sofia, o seu nome significa Sagrada Sabedoria. O Museu de Santa Sofia é considerado pelos historiadores a 8ª maravilha do mundo. Este é o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje com muita satisfação o ilustre vereador Marquinhos do PMDB, Marcos Augusto Kurtz. Eu fiz o gancho para o senhor porque falasse das duas comissões ao qual o senhor preside, mas também é vice-presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro da Comissão de Justiça e Redação. Fale um pouco sobre essas comissões, até porque a primeira é de larga experiência do senhor. Sim. Então, a Comissão de Justiça e Redação, já fui membro na outra legislatura, né? Eu acho uma comissão muito importante, né? Uma das mais importantes da Câmara de Vereadores, mesmo porque todos os projetos que tramitam na casa, eles primeiramente têm que passar pela Comissão de Justiça e Redação. Então, dali ele sai com o aval, vamos dizer assim, de ser um projeto que vai para a votação pela aprovação ou pela sua rejeição. Né? Então, e nesse ano a gente tomou uma decisão, acho que muito importante, acho que vai dar uma transparência até para os projetos, né? Porque eu sempre briguei por isso, para que nós não votássemos os projetos autorizativos, e agora já é uma norma dessa comissão, que é composta pelo vereador Orlando Jolete, Peruque e eu, que os projetos autorizativos eles não tenham tem a sua validade, vamos supor assim, não tem a sua aprovação. Por quê? Não é simplesmente porque não queremos projeto autorizativo. Porque esse projeto autorizativo, o que acontece? Você autoriza
algo ao Poder Executivo para que ele faça, e aquilo não está no orçamento, o prefeito faz se ele quiser, né? Então, o meu questionamento é o seguinte: você vai a algum lugar que tem uma lei proibido fumar, vamos supor, aquela lei, você vai ler, você vai saber que é uma lei, realmente é proibido fumar, né? Você não vai ler aquela lei proibido fumar e vai dizer, será que é proibido fumar? Será que eu posso? Não, é lei, é proibido fumar. E a lei, quando ela é feita, é para ser cumprida. Então eu não posso fazer uma lei que poderá o Poder Executivo, o prefeito, fazer aquilo em qualquer situação. Na verdade, eu estou botando um negócio no colo do prefeito para ele fazer se ele quiser. Então isso não é lei para mim, né? Isso não é uma lei. Isso é uma proposta de lei. Prefeito, se você quiser, então, na Câmara de Vereadores nós temos um regimento, e esse regimento nos remete a mandar para o prefeito uma indicação, que é a questão legal. Se você não pode elaborar o projeto, você manda uma indicação para o prefeito com um anteprojeto, um projeto de lei anexado, para que ele estude, e se houver necessidade, se houver orçamento para a elaboração daquele projeto, ele então remete para a Câmara de Vereadores para que a gente possa votar. Vereador Marquinhos, na última legislatura o senhor teve muitos projetos aprovados. Pode destacar algum de sua autoria? Eu tenho um aí que deu uma repercussão foi bem no final do mandato, que foi a questão das rifas nas escolas, a proibição, né, das rifas nas escolas. Até não falei da Comissão de Justiça e Redação que você tinha, da Comissão da Criança e Adolescente. Já voltamos. Que você me tinha me perguntado. Então, esse projeto de lei foi oriundo do nosso trabalho lá, né, no Conselho Tutelar. Por quê? Porque a proibição de rifa nas escolas, né, da venda por criança e adolescente. Porque a criança, quando ela leva para casa um bilhete de rifa para vender, a maioria dos pais absorve aquilo, né? Pega 10, 20 reais, ele dá um jeito de pagar para mandar à escola, para não colocar sua filha ou seu filho na rua para vender. Mas acontece que alguns pais não têm essa condição. Exato. E alguns não, e dependendo do local, de onde mora, a grande maioria não consegue fazer isso. Porque aquele 15, 20 reais faz falta para o orçamento dele. Então o que acontece? A criança sai às ruas para fazer a venda daqueles bilhetes. E aí que é o perigo, né? Porque a criança ela está sujeita a qualquer situação de risco. Ela pode ser abusada, ela pode ser violentada, ela pode ser raptada. Hoje eu estava vendo aqui, vindo para cá, e a minha filha estava no carro, ela me comentou, ela estuda ali perto do Angelone, que uma criança foi raptada dentro do Angelone. Rasparam a cabeça da criança e estavam levando, conseguiram pegar o casal ali na frente da Caixa Econômica. Absurdo. Então vocês imaginam se isso estava com os pais dentro do mercado. Vocês imaginam uma criança que está nas ruas, andando por lá, vendendo uma rifa. O risco é muito grande. Eu acho que as escolas, elas não têm o direito de colocar essa criança em risco. Eu acho que elas podem usar de outras maneiras, de outros artifícios, para conseguir uma verba auxiliar para fazer aqueles eventos que tem esporádico dentro da escola. Isso eu acho que foi um projeto que me orgulha, que eu acho que se a gente conseguir salvar uma criança, já fez muito. O senhor pode falar com experiência da sua comissão, ao qual o senhor está aliado a ela, dos direitos da criança e adolescente. Então, aí o trabalho que a gente fez dentro da criança e adolescente, né, foi um trabalho legal, assim, tanto é que eu gosto de estar nessa comissão, porque é um assunto que a gente gosta de tratar, porque a gente tem experiência, e isso é importante. Eu acho que quando você tem um lado negro bem complicado. Quando você trabalha na área, você consegue ter uma realidade muito diferente da questão social da cidade, né? Eu nasci aqui em Balneário Camboriú, e a partir do momento que eu entrei no Conselho Tutelar, eu consegui ver uma realidade totalmente diferente da que eu via da nossa cidade. E a gente pensa que Balneário Camboriú, tem alguns focos de lugares mais pobres que acontecem as situações. Não é nada disso. Né? No centro da cidade acontece muitas situações graves. Assim. No centro da cidade, eu fiz uma vez uma abordagem, uma denúncia, de uma criança que estava sendo mantida sob cativeiro, assim, presa dentro do apartamento, a criança estava toda cabeluda, e assim, terrível, assim, as situações que acontecem realmente, e você pensa que, geralmente, né, a gente pensa, lá naquele bairro pobre, pode acontecer isso, nos outros lugares não, mas por toda a cidade acontecem várias situações. Certamente o senhor faz um trabalho muito profissional nessa comissão, com certeza.
Me chega aqui a informação de que, através de uma indicação sua, lá nos idos de 2009, tornou possível a instalação de equipamentos de ginástica e musculação nas praças públicas de Balneário Camboriú. Então, na verdade, já era uma ideia do próprio grupo, assim, né, dessas instalações. A gente solicitou o prefeito e, a partir de 2010, se deu início à construção dessas academias, né? Acho que isso é um... Eu nem gosto de citar essas coisas porque eu acho que é um grupo, né? É coisa que o grupo todo faz. Eu acho certamente. Que, né? Porque assim, ó, como se eu pudesse fazer um projeto de lei, que eu volto à questão do projeto de lei, se eu pudesse fazer um projeto de lei para a academia no lugar tal, né? Eu não posso fazer isso. Por isso que a gente faz um trabalho em conjunto para poder fazer com que a cidade cresça, né? E a cidade possa usufruir dessas situações. Uhum. Lá no meu bairro foi feita aquela ponte... a Ponte do Barranco, a famosa Ponte do Barranco, há muitos anos, assim, e aquilo ali não foi eu, no primeiro ano de mandato, quando eu entrei em janeiro de 2009, eu fui no gabinete do prefeito, eu não tinha nem assumido a Câmara de Vereadores, levei um ofício ao prefeito, pedindo a construção daquela ponte, né? Mas aquela ponte não saiu só por causa de mim, saiu porque o prefeito queria fazer, havia um movimento na cidade. Eu acho que é um conjunto das coisas que acontecem, e isso é importante, as pessoas verificarem e realmente perceberem que o vereador faz parte desse conjunto, né? É isso que é importante. Vereador Marquinhos, nós estamos chegando ao final do programa e eu deixo para o senhor falar em nome do Executivo, apesar do senhor ser vereador. Acho que o prefeito Periquito vive o seu pior momento na carreira política, com tantos processos que ele vem enfrentando, já vai entrar para o livro dos recordes. Em meio a isso, tem alguns pontos da cidade que estão também deixando ele com o cabelo mais branco. Já passou do Dalvesco daqui a pouco. Ainda não, mas é a questão da Estrada da Rainha, essas enxurradas fortíssimas que acontecem não só no nosso Balneário Camboriú, mas na região, e isso tudo vai dificultando, vai complicando. A cidade que vive um perímetro de obras enfrenta outros, é difícil levar isso. Você falou aí dos processos, né, da questão dos processos que o prefeito vem enfrentando. Eu acho que na última segunda-feira agora, eu acreditava assim que esse processo de cassação, que era um dos mais, no meu entendimento jurídico, era um dos mais polêmicos porque essa questão de gasto com publicidade tem uma questão que hoje está sendo muito levado ao pé da letra, né? Monitorado. Então, mas os advogados do prefeito, eles garantiam que toda essa situação, toda a demonstração que eles tinham feito desses gastos estava dentro do previsto, né? Então a gente acredita nisso. Tanto é que o resultado foi positivo, né? Foi 6-0 dentro desse processo. Mas esses processos, eu acredito que eles acabam realmente trazendo uma dificuldade, não só para o prefeito municipal. Um desgaste, né, na sociedade. E assim, para a própria cidade, isso gera um desconforto. Por quê? Porque você imagina todo o grupo do Executivo esperando segunda-feira o julgamento, né? O que vai dar? A maioria das pessoas não tem as informações que nós temos, que estamos mais ligados, né? Sabendo o que está acontecendo. Tá? Exato. E aí as pessoas ficam todas sem saber o que fazer. Eu acho que isso atrapalha e muito a cidade de Balneário Camboriú. Da mesma forma as obras que estão na sequência. Para mim atrapalha, eu acredito que atrapalha de uma maneira geral, toda a cidade, atrapalha as obras, atrapalha o andamento da própria máquina administrativa. Eu acho que isso faz com que a cidade dê não uma parada, mas que ela não ande de acordo com o que teria que andar. Eu acho que nós poderíamos estar muito mais adiantados, estaríamos muito mais focados se não houvesse esse tipo de cassação. Eu acho que isso aí até serve de um alerta para as pessoas que entrarem com tanto tipo de cassação, que assim, alguns motivos até dá vontade até de rir, né? Porque por causa de uma lixeira verde, uma luz verde, umas coisas absurdas. Eu acho que essas pessoas que viram botar um pouquinho a mão na consciência e ver que isso está prejudicando não só o prefeito, mas também a cidade, retirar isso aí e deixar que a coisa ande e flua para que Balneário Camboriú cresça cada vez mais. Nobre vereador, quais são os seus planos para o futuro? Então, meu plano é continuar trabalhando na Câmara de Vereadores, né? Continuar trabalhando aqui no Legislativo, ajudando o Poder Executivo, para que os projetos que venham do Poder Executivo possam ser aprovados, tenhamos mais projetos aí importantes para a nossa cidade e que a nossa cidade possa realmente crescer de uma maneira aí fluente, né? Não tenha esses entraves para que
a gente possa crescer, possa ajudar a cidade cada vez mais. Deixe seu contato à população. Meu telefone é o 9913-0413, esse é o meu telefone particular. Foi interessante que no meu material de campanha, todo o meu material de campanha tinha o meu telefone, e as pessoas perguntavam, esse é o telefone de campanha que você está dando aqui, né, tal, porque assim, não, esse é o meu telefone particular. E foi interessante, porque eu não tinha visto outras pessoas ter que colocar assim, o telefone. Foi um negócio bem legal. Então pode repetir. 9913-0413. Tanto que é o número 13, que era já lá desde a época do PT, que eu fui candidato a primeira vez. Tem alguma proximidade do PT? Não, na realidade, assim, eu acho que os partidos, eu acho que você tem que estar... Eu sempre falo os partidos, você tem que estar agremiado em algum partido, né? Eu acho que eu sempre foquei nas pessoas, independente do PMDB, do PT ou de outro partido. Eu sempre foco nas pessoas, porque se você pegar a cartilha de qualquer partido político, é uma maravilha. Ninguém quer fazer nada, cara. Todo mundo quer fazer tudo perfeito. Bom. Então a pessoa, eu acho que você tem que focar na pessoa e acreditar na pessoa. Isso que é importante. Sucesso, nobre vereador. Okay, faça o melhor por Balneário Camboriú. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado a você pela audiência. Eu volto na próxima semana. Uma boa noite a todos e até lá.